eu não sou da área da saúde, então eu não vou saber falar em termos técnicos, né? Mas eu sei que o cobre, ele auxilia, na verdade, ele é responsável por uma série de funções no nosso organismo que protegem esse organismo, que fortalece o sistema imunológico. Então, assim, aquilo que nos desestabiliza a nível energético nos desestabiliza a nível físico. Como, por exemplo, pessoas que sofrem de depressão, elas acabam por estar suscetíveis a uma série de adoecimentos simplesmente porque ela está escassa de si. Ela está desgastada, ela está constantemente cansada, sabe? Tá naquele estado assim de a energia vital dela tá se esvaindo. Então, essas questões que enfraquecem o nosso corpo, que inclusive nos apartam de nós mesmas, essas questões emocionais, essas questões energéticas que refletem a esse nível físico, quando o nosso sistema imunológico ele é fortalecido, como eu falei, não tem separação aqui de físico com nada. Então, quando fortalece a nível físico, fortalece a nível emocional, fortalece a nível energético, né? Porque aí a gente tem uma outra estrutura de resistência para peitar a vida, para tudo aquilo que vai se apresentar para nós, né? Então, essa visão, que é mais do que uma às vezes chamar de visão holística, mas assim, essa visão mesmo até da psicossomática em si, né? Eu tenho esse estudo da psicossomática, que sempre estou buscando aprofundar, mas já é uma coisa natural da minha forma de enxergar, né? Para além do que eu possa ler, que nunca é demais, mas já na minha forma de enxergar mesmo, né? Então, assim, tudo aquilo que a gente sente a nível emocional nos afeta a nível físico, porque a gente é uma coisa só. É um ser que habita muitas dimensões concomitantemente e essas dimensões estão perfeitamente interligadas entre si. E é por isso que quando a gente rompe com a consciência dessa conexão entre todas as partes do nosso ser, a gente não consegue se compreender, a gente não consegue se entender. Fica meio que perdido de si, porque, sabe, não tá se enxergando verdadeiramente. Então fica aquela lacuna, né, no nosso estado de ser e estar aqui, que gera muitos desequilíbrios, né? Então, enfim, então para você, o que eu ia falar, mas tudo bem. Para você que é da área da saúde e que entende essas coisas, cada propriedadezinha dessa que eu tô falando, já dentro de uma visão maior, assim, mais expansiva do ser, você deve estar tendo vários insightzinhos, né? Nossa, quando falta isso aqui no corpo, falta isso e aquilo outro, e mexe ali, e o emocional e o energético fica tal jeito. Então, se o cacau fortalece isso aqui, então ele fortalece isso e aquilo outro a vários níveis. Então, aí a gente já começa a ter muitos insights, né? Então, investe aí na escrita dos teus insights, tá? Bom, agora vamos para falar sobre os neurotransmissores que o cacau ativa dentro de nós. O cacau é um grande maestro na ativação, né, na estimulação da produção de alguns neurotransmissores no nosso, aqui nesse nosso, nessa nossa bolinha mágica, né? Que são anandamida, serotonina, ocitocina, endorfina e dopamina. Esses são os que eu sei até agora. Às vezes eu vou descobrindo outros, né? Eu não descobri todos juntos, então pode ser que ainda tenha outros. E então, a anandamida, corrigindo, a anandamida, ananda significa bem-aventurança em sânscrito. Então, ele é conhecido como neurotransmissor da bem-aventurança. A bem-aventurança são aqueles estados de graça que a gente adentra dentro de nós, sabe? Assim, quando a gente vivencia
certos presentes da vida que a gente respira e, cara, que sortuda, que ser sortudo que eu sou, porque eu recebi a bênção de estar vivenciando isso e eu me sinto aberto pro gozo da vida. Ele é esse neurotransmissor que proporciona esses estados, né? E a anandamida, a gente só produz anandamida em 3 situations. Uma, quando a gente faz exercícios físicos. Sabe quando a gente faz aquele exercício físico maravilhoso, com a liberação assim, ó, parece assim que lavou a alma quando termina a gente... né? Pode estar triste, pode estar o que for, depois desse exercício, dessa senhora liberação física, que é energética, que é lá, né? A gente já falou muito. A gente, uau, cara, descarreguei. Então, a nadamida que nos traz isso, esse estado, né? Então, quando a gente faz exercícios físicos, quando a gente consome o cacau e também quando a gente faz a utilização de canabidiol, né? Somente nessas 3 situações em que a gente produz a anandamida. Ocitocina. A ocitocina é aquele neurotransmissor que a mamãe produz assim em altos níveis, a mamãe e o bebê, durante o momento assim da amamentação. A ocitocina é o neurotransmissor da conexão entre os seres, né? Por isso que é conhecido como neurotransmissor do amor. Então, é aquele que faz ponte entre os mundos, entre o meu mundo, as minhas dimensões e as tuas dimensões. É aquele senso de um reconhecimento para além de uma coisa tipo, de eu observo e reconheço. Não, eu sinto e no sentir eu te reconheço como parte intrínseca de mim. É esse neurotransmissor. A ocitocina também é o neurotransmissor que estimula a dilatação do canal vaginal para o parto. Então é literalmente aquele neurotransmissor que abre caminhos para que a vida possa passar. Por isso que o cacau, em mulheres gestantes, é preciso muito cuidado, tá? Ali no período do 1º ao 3º mês, a ingestão de um cacau concentrado pode levar a um aborto. Já a partir do 7º mês, do 7º ao 9º, pode causar um nascimento prematuro. Esse é o nível de ocitocina que ele faz a gente produzir. Entende? Então não é pouquinho ocitocina, não. Por isso que é a medicina do amor, né? Não é pouquinho, não, é muita, né? Então, mulheres grávidas, assim, na ingestão do cacau, o seguro seria ali a partir do 4º ao 6º mês. Só que isso não pode ser feito de qualquer forma, tipo assim, aí toma aqui um cacau, vai te fazer bem. Isso precisa ter muita atenção, muita orientação, tá? É preciso uma dosagem bem pequenininha, assim, mas bem pequenininha, de preferência menos que 10 gramas. Bem leve mesmo e pontualmente, né? Uma mulher grávida não pode ficar tomando cacau, né, assim, diariamente. E apesar de que, poxa, cara, se ela pudesse, uau, como faria bem para esse processo de gestar a vida, né? De compor, formar a vida, de ser esse canal que une, esse lugar, esse espaço sagrado que une a matéria ao espírito, né? Então, mas, infelizmente, é preciso esse cuidado, né? Assim, não pode ficar tomando assim. Então, enfim. E você tem que ter muita responsabilidade ao querer introduzir o cacau para uma mulher gestante, tá? Preciso muita responsabilidade de saber o que você tá fazendo. Ter ancoramento do que você tá fazendo, tá? Não é uma coisa avulsa assim, porque é uma medicina sutil. Não se engane, meus irmãos e minhas irmãs, não se enganem, tá? É sutil entre aspas, porque na verdade o cacau é muito potente. Bioquimicamente falando, espiritualmente falando. Então, enfim, então a ocitocina, né, nos leva a essa produção de ocitocina.
A dopamina, ela é aquele neurotransmissor que nos leva a adentrar estados de êxtases, de catarses espirituais, sabe? Aquela expansão de dentro pra fora, que a gente expande, assim, assim, bem pra dentro mesmo, que a gente fica assim, né, tão expandido pra dentro, assim, que... Mas tem momentos que a gente expande assim, ó, pra fora, né, a gente... Então, a dopamina, ela nos leva a adentrar em estados de êxtases espirituais divinos, né? Se bem conduzido por alguém, assim, que tem muita consciência de como abrir e movimentar portais. Porque não é só abrir portais. Não adianta tu abrir e não saber movimentar o que vai se apresentar dentro do portal. Então, dentro de uma ritualística de cacau, onde aquela pessoa sabe ancorar, abrir e movimentar as energias que se apresentam, o cacau nos leva a adentrar estados de êxtases profundos, né? Não somente por causa da dopamina, mas a dopamina tem um papelzinho aí, ó, maravilhoso. Lembra a chavinha? Mas junta a dopamina com a ocitocina, que é esse estado de conexão suprema com tudo o que há, junta com a anandamida, que é aquele estado de gozo com a vida, de bem-aventurança, junta com a endorfina também, que nos causa um relaxamento maravilhoso. Então, junta, inclusive, tudo aquilo que eu já falei aqui, numa coisa só, nos leva a produzir todos esses neurotransmissores ao mesmo tempo. Uau, a gente é capaz de abrir estados de catarses profundos, consagrando o cacau, né, dentro de uma ritualística bem feita, né, por quem tem compromisso com esse caminho da medicina e sabe usar as ferramentas certas para alquimizar com os bálsamos da medicina. Enfim, então é isso, né? Falar um pouquinho dos neurotransmissores. Então, prosseguindo, né? Dentro de tudo isso que a gente viu aqui, que a gente adentrou aqui bioquimicamente falando, a gente já percebeu que o cacau ele é um regulador natural de basicamente todos os sistemas do nosso organismo, né? A ciência ela explica muito bem isso, na verdade, você pode inclusive ter acesso a uma explicaçãozinha até mais ampla sobre isso em pesquisas próprias, né, sua, que você traçar aí, como o cacau ele é um regulador natural de basicamente todos os sistemas do nosso corpo, desde o endócrino, ao cardiovascular, ao intestinal, ao digestivo, ao imunológico, ao respiratório, todos os sistemas do nosso corpo. O cacau é um regulador natural. E aí, para explicar isso, eu gosto de falar de uma coisa que eu chamo assim, do nosso reloginho biológico. Todos nós temos um reloginho biológico, né? Assim, por exemplo, o tempo da minha digestão é diferente do tempo da sua digestão, né? O meu metabolismo é diferente, né, do ritmo do seu metabolismo. Os meus ritmos assim de descanso e despertar é diferente dos seus. Nós temos necessidades energéticas diferentes, tanto de descanso quanto de, né, de colocar para fora, de manifestar. Então, assim, nós temos um reloginho biológico, né? E esse reloginho biológico, ele diz respeito não só aos ritmos fisiológicos, como eu disse, tá tudo junto. Então, diz respeito aos nossos ritmos energéticos, né? Dos movimentos para fora, a medida certa do para fora e do voltar para dentro, a medida certa do estar aqui dentro antes de colocar-se para fora novamente, então do reabastecimento e da distribuição, né? Então, cada um tem um reloginho biológico próprio, único, singular, né? Maravilhoso. E o que acontece aqui, dentro dessa sociedade capitalista, né, globalizada, extremamente tecnológica, ritmo de produção, 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 até quando a gente não tá produzindo, a gente tá pensando em produzir, quando a gente às vezes tá nem pensando em produzir, mas toda hora a gente tá no celular, tá na frente de uma tela, tá toda hora num ritmo assim extremamente acelerado, exacerbado, um ritmo que é desrespeitoso com a natureza do nosso ser, né?
existe um reloginho interno e um reloginho externo. O reloginho externo, que é desse mundo aí que a gente vive, que tá loucamente adoecido, é um ritmo aceleradíssimo, abusivo. Já o nosso ritmo próprio, interno, eles são as necessidades mais íntimas do nosso ser. E o que acontece é que o ritmo externo não condiz com o nosso ritmo interno. Entende? Eu tenho o meu ritmo próprio, mas o capitalismo não respeita isso. Ele me coloca a pressão de estar produzindo o tempo inteiro, de estar, sabe, assim, o tempo inteiro pra fora, fazendo. Eu faço muito mais do que eu recebo. E se eu não tô recebendo a medida do que eu necessito pra entregar, o que é que eu tô entregando? Qual é a qualidade do que eu tô entregando? Qual é a coerência? O sentido do que eu tô entregando se está me violentando a entregar aquilo, àquele nível, àquele ponto, né? Então, esse relógio externo, ele muito não bate, não condiz com o nosso relógio interno, que são as necessidades mais íntimas do nosso ser. E justamente por isso, esse ritmo externo, ele acaba desregulando o nosso ritmo interno, né? Então eu tenho uma necessidade de descanso, de dormir tal hora, para me poder acordar tal hora e fazer tal coisa. Só que eu não durmo tal hora para acordar tal hora e fazer tal coisa. Eu durmo muito mais tarde do que a minha necessidade e tenho que acordar muito mais cedo do que a minha necessidade para já estar fazendo de novo várias coisas, né? Então já fui dormir tarde porque estava fazendo várias coisas e tive que acordar cedo para continuar fazendo várias coisas. Então isso enlouquece a gente, sim, cara. Isso mexe demais, desestrutura, desestabiliza. Não é à toa que tá todo mundo ansioso, tá todo mundo com problemas assim. Eu tô rindo, mas é rir pra não chorar. É rir de nervoso, sabe? Então, assim, gente, esse reloginho externo, ele bagunça, ele desestrutura, né, o nosso reloginho interno, que eu chamo de reloginho biológico. Então, desregula tudo. Todos os sistemas do nosso corpo, desregula a minha alimentação, desregula o meu metabolismo, desregula, né, a necessidade do recarregar para então entregar, desestabiliza tudo. Então, no emocional, consequentemente, fica tudo bagunçado também. E o que o cacau faz quando ele chega na sua realeza, né? Se a gente está sendo acompanhado, assim, por alguém, ou às vezes nem alguém físico, por um guia espiritual que nos auxilia a entender como que a gente pode estar se nutrindo dos bálsamos dessa medicina. Quando ele chega, ele faz isso aqui, ó. O que tava aqui, outro aqui, né? Ele faz assim, ó. Ele sintoniza. Então ele pega aquilo que estava bagunçado e coloca cada coisinha no lugar. Então aquilo ali que aquele sistema lá fora tava me... Aqui onde eu moro, a gente usa muito um termo assim, esculhambando. que tava esculhambando tudo dentro de mim. O cacau, quando ele chega, ele vai dizer, epa, 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 cada coisa no seu lugar, você ali, você aqui e você acolá. Firmem-se no seu lugar, que cada um no seu lugar a gente funciona melhor. Então é essa a mensagem que ele distribui para todas as dimensões, todos os aspectos do nosso ser, desde o nível celular até o nível emocional, espiritual, né? Importante a gente ter essa compreensão. Quando a gente está consagrando o cacau, a gente não tá assim, poxa, eu vou tomar o cacau vai mexer assim, vai abrir várias coisas dentro de mim, como é que eu vou lidar com isso? Cara, o cacau, ele não é simplesmente uma substância bioquímica que você tá colocando pra dentro de você, é um espírito. Esse espírito, ele vai te conduzir, vai te guiar dentro daquilo que vai se abrir dentro de você. Então ele vai te guiar, vai te conduzir a esse processo de se sintonizar a você mesma, de devolver-se a você mesma. Porque a gente tá o tempo inteiro, esse sistema tá o tempo inteiro nos tentando roubar-nos de nós mesmas, nos tornar alheias a nós mesmas. Eu não me escuto, eu não me vejo, eu não me sinto porque eu tô o tempo inteiro fazendo aquilo e aquilo outro pra fora o tempo todo. E aí? Daqui a pouco tá com depressão, daqui a pouco tá com ansiedade, Daqui a pouco tá com ansiedade, não. Acho que todo mundo tem ansiedade, não sei os grandes budas, os grandes que vivem nos templos e estão realmente retirados desse sistema. Mas todos nós que estamos nesse sistema passamos por ansiedade, mas algumas pessoas a um nível realmente muito crônico,
né? Então, enfim. Então, o cacau, ele é aquele que vai nos conduzir a colocar cada coisinha no seu lugar. Então, é por isso que ele regula todos os nossos sistemas do nosso organismo, né? Ele é aquele que nos sintoniza, assim, ao nos devolver a nós mesmas, ele nos reconecta com o nosso tempo ancestral. Tem uma frase do Arthur Krenak que fala assim, né? O tempo é ancestral, né? Essa compreensão de tempo linear que a gente tem, ontem, hoje, amanhã, passado, presente, futuro, isso não existe. Tudo que existe é o presente. Tudo que aconteceu no que a gente chama de passado e tudo que vai acontecer no futuro, existe uma teoria que diz que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. A nossa consciência é que não consegue habitar tudo isso ao mesmo tempo dentro desse softwarezinho que a gente está aqui. Mas, na verdade, tudo está acontecendo ao mesmo tempo, né? Não existe linear, existe espiral. Então, a gente está espiralando. Esse é o tempo ancestral, né? Inclusive, quando a gente, por exemplo, toma ayahuasca, que rompe com os véus da separatividade, né? As ilusões egóicas que colocam barreira entre nós e todo o resto, quando isso cai por terra, a gente revisita tantas coisas do que a gente chama de passado e consegue ter um potencial visionário de verdadeiramente enxergar como se estivesse acontecendo agora tantas coisas que vai ser no futuro. Eu já passei muito por isso na ayahuasca. De estar aqui um momento da minha vida, aí eu tomo ayahuasca e eu começo a ver coisas e tal. Gente, por que na força da ayahuasca eu tô aqui nesse lugar? Eu nunca estive nesse lugar, mas eu tô aqui agora e ver e tal, e sentir a maravilhosidade daquilo. E aí, futuramente, aquilo se concretizar fisicamente. E me ver naquele lugar que eu tinha visto há um tempo atrás. E tipo, uau, assim, é mais do que já era pra ser, já estava acontecendo dentro de mim. Né? Eu já sabia. Então, né, só se materializou, né? O princípio da matéria e energia. Só faltava se materializar. Se materializou agora. Agora eu entendo aquelas visões que eu tive lá no passado. Então, passado, entre aspas. Então não tem isso, tá? Tudo, ó, espiralando. Tudo o que você já foi e tudo o que será, você é. Você já é. Né? Aquilo que eu quero ser, que eu busco ser, você já é. Você já é, você já tem. Já está aí. Só falta materializar, mas já tá aí. Tá? O tempo é ancestral. Não é essa coisinha simplista, linear, não. Não se preocupe. Então, é isso, o cacau nos acorda para isso, né? Quando a gente traz o cacau para o nosso dia a dia. É importante falar, assim, que muitas das questões que eu tô falando aqui, gente, trazendo aqui hoje, né, da atuação, da potência dessa medicina, são coisas que, na verdade, elas se manifestam na consagração diária, sabe? Não tipo, de tomar todo dia. Não pode ficar tomando cacau todo dia sem parar, né? Na próxima aula vocês vão entender isso. Mas assim, dentro de uma cerimônia, consagrar o cacau dentro de uma cerimônia, dentro de uma ritualística, é maravilhoso. Mas os ritos, as cerimônias, elas são ritos de passagem. É fundamental para virar aquela chavinha. Mas depois que virou a chavinha que a porta abriu, aí para adentrar essa porta e vivenciar o que ela vai, né, Então, quando você tá com cacau com frequência ali, que você caminha com ele, você toma ele em momentos de dor, não só de ritos, mas você toma em momentos de dor, você toma em momentos de alegria, você toma quando tá precisando de mais concentração, toma pra fazer um yoga, você toma pra fazer, sabe, uma coisinha aqui e ali, não necessariamente isso de estar tomando todo dia, sabe? Isso de tomar todo dia é mais dentro de um tratamento. Se você não tá dentro de um tratamento, você não pode ficar tomando todo dia sem parar, não. O tratamento, ele tem um ponto de início e um ponto final. Propósito, tá? A gente precisa de propósito. É isso que adoece, desequilibra a nossa relação com as medicinas. É a falta de propósito. Tem que ter propósito. Então, tomando dentro do propósito, né, para me auxiliar nessa questão emocional, para me auxiliar nessa coisa que eu preciso fazer, nisso aqui que eu preciso firmar dentro de mim. Assim, maravilha, entendeu? Tem propósito. Eu tô tomando por isso. É para isso. Né?
Então, vai me ajudar a movimentar isso aqui dentro de mim. Então, sabe? Então, dentro dessa consagração de propósito que tá ali na sua vida, caminhando realmente, não só em momentos pontuais de cerimônias, minhas irmãs, aí esse cacau abre cada coisa que em cerimônia a gente nunca nem viu. Mas na vida, quando se bota na vida, porque mais importante que virar a chavinha é que quando abre tem que ser um pezinho após o outro, um na frente do outro, respeitando o pezinho que foi lá atrás. Então o cacau ele nos auxilia a nos reintegrar com essa consciência do nosso tempo ancestral dentro de uma consagração mais frequente, que a gente verdadeiramente está trazendo aquilo de fato para a nossa vida, né? Para os enfrentamentos do dia a dia. Então é esse caminhar de um fluir instintivo, sabe? A gente é muito cabeção. a gente vive aí nesse mundo aí, né? Onde a ciência cartesiana reina. Então é um excesso de racionalismo que, sinceramente, nos leva a nada, só adoecimento. Então, esse lugar do instintivo ficou cada vez mais silenciado, cada vez mais reprimido, né? É reprimido, na verdade, de muitas formas, através de muitos mecanismos diferentes. Então, a gente acaba se apartando desse sentir mais instintivo que nos levaria a esse fluir, ao caminho natural das nossas águas, ao ritmo natural das nossas águas, né? O nosso ritmo ancestral, o nosso verdadeiro ritmo, e não aquele ritmo que nos impuseram. Então, assim, o cacau ele nos reintegra a esse fluir instintivo. Por isso que a gente acessa com o cacau o que a gente pode chamar de estado de flow. O estado de flow é um estado de um fluir instintivo, orgânico, espiritual, que parece assim que a gente tá dentro, literalmente assim, dentro do curso da água, e a água tá nos levando e a gente tá se entregando. A gente não tá resistindo que nem pedra ali. A água me movimenta pra um lado e pro outro, aí eu zanguei que quero ficar ali. Porque a racionalidade, ela faz isso, ela estagna a gente ali. E o reconhecimento do nosso ancestral, da necessidade da entrega ao nosso fluir mais orgânico. Enfim, quando o cacau chega, ele faz isso assim, ó. Vai na entrega. Você vai ganhar muito mais, né? E isso dentro de uma linguagem que não é verbal, que não é mental, que não é racional. É anterior a tudo isso. É um lugar dentro de nós que é anterior a todas essas construções mentais. O cacau atua desde lá. Ele nos reconecta desde lá. Entende? Por isso esse fluir instintivo. Então, às vezes a gente toma cacau e, cara, que leve, tô sentindo uma leveza no meu fazer. Eu pego uma coisa, pego outra, e vai fazendo ali. Quando vê, que lindo. E entrega. Então é isso, o cacau é entrega, né? E, enfim, nessa parte da entrega também é maravilhoso falar, porque é importante a gente entender que com todas as medicinas da floresta, gente, a resistência é o muro que a gente cria entre nós e aquele espírito, né, daquele vegetal. Então, todas essas atuações, elas se abrem para nós quando nós nos permitimos a entrega, a confiança, tá? A espiritualidade é muito ética. Eu falo isso acho que na terceira sintonização com o espírito da medicina. A espiritualidade ela é muito ética, ela não faz nada sem permissão. É preciso haver a permissão, é preciso que eu abra a porta e receba aquela divindade, aquele espírito ancestral curandeiro em meu lar, né? Então, o cacau, ele nos desobstrói os canais do sentir, né? Os canais do sentir são aqueles canais por onde a vida nos entra, a vida nos acessa, né? E isso pode até ser levado dentro de uma questão assim, também a pé da letra, né? Os sentidos, o paladar, a visão. Você pode reparar que pessoas que passam por depressão, elas comem algo, mas elas não sentem prazer, elas não sentem o sabor daquilo, parece que o paladar dela tá adormecido. Você pode dar a coisa mais deliciosa
sabe? Mas ela não consegue sentir, entrar no lugar de contemplação, de um prazer assim, ó, com aquilo. Ela come e fica nem chiclete, engole e continua na mesma, sendo rodeada pelas mesmas narrativas egóicas e fica ali, naquele lugar, estancada. Então, esse estancamento é uma obstrução dos canais por onde a vida nos acessa. Pessoas em estados de depressão, elas não enxergam a cor da vida. Eu digo isso, eu já vivi processos de... Eu não sei se foi um processo onde eu estava de fato com uma depressão, assim, num sentido mais clínico, mas eu estive já num processo onde eu estava entrando. Comecei a entrar. Eu tava entrando no fundinho do poço e os guias espirituais foram lá e disseram: epa! Pegou, me puxou pelos cabelos e disse: vai não, volta. Entende? Então eu já passei, né, por esses estados onde eu olho pro mundo e não vejo a cor da vida. Sabe? O verde das folhas não me encantava. O céu parece que não era mais tão azul assim. Ele podia estar o céu aberto que fosse, parecia que estava sempre nublado, eu não via a cor da vida. Então, assim, os sentidos eles adormecem, eles ficam obstruídos. E é justamente por esse sentido que a vida nos acessa, que a cor da vida, o gosto da vida, o cheiro da vida, a temperatura, o calor da vida, os sons da vida. É aqui, através desse sentido, que nos atravessa e nos adentra, sabe? Então, o cacau, como eu falei para vocês desses neurotransmissores, né? A serotonina, a ocitocina... Será que eu falei da serotonina? Eu acho que eu acabei não falando da serotonina. Tô agora na dúvida aqui, mas serotonina que é o neurotransmissor da alegria, né? Da tipo, tô bem comigo, tô bem com quem eu sou, né? Então, neurotransmissores como a serotonina, que o cacau, ó, estimulam muito dentro de nós, como a ocitocina, como a dopamina, como a anandamida, como a endorfina. Esses neurotransmissores, eles são aqueles que abrem os canais do nosso sentir, eles escancaram, assim, ó, tipo assim, vida, tô aberto, entra em mim. Vida, eu te reconheço me adentrando e eu te sinto em tudo que eu sou. Então, pessoas em estado de depressão, elas estão com deficiência na produção desses neurotransmissores. E a deficiência de produção desses neurotransmissores obstrói os nossos canais, os nossos sentidos, né? Então a vida até tenta entrar, mas aí tem um negócio ali no meio. E é o cacau, o que ele faz? Imagina aqui um rio, né? Eu gosto de usar esse exemplo, acho que eu já usei em outras aulas. Provavelmente na próxima aula que você vai assistir eu usei, né? Imagina um rio aqui e uma pedra, pá, bem no meio do rio. Uma pedra, uma barreira, seja o que for aqui, ó, que começa a estancar a passagem da água. A água quer passar pro outro lado, mas tem uma coisa ali. E aí ela começa a aumentar o nível, acumular. Por isso que as pessoas dentro de processos de depressão, elas passam por certos... não sei se a palavra é pico, acho que nem é pico, mas elas passam por certos momentos, assim, de ataques, sabe, emocionais, assim, tipo, sabe aquela pessoa que tá sempre assim, tá no estado de depressão, sempre assim, de repente ela dá uma coisa e, sabe, dá um curto-circuito dentro dela e, né, eu não sei que palavras eu poderia usar pra descrever isso, mas eu acho que você entendeu. Ainda mais se você já viveu depressão ou você já acompanhou alguém dentro de um processo depressivo. Eu acho que quase todos nós já acompanhamos alguém em um processo depressivo. Esse é o nível do adoecimento coletivo, né? Então, assim, é por isso, porque a água tá acumulando, e ela não tem por onde passar, não tem por onde seguir. Ela tá ali só... Isso dentro de um ser, cara, como que não vai dar um negócio, um curto-circuito, sabe? Dá mesmo. Então, assim, aquela pedra ali, que tá ali, o cacau, quando ele chega, o espírito divino dessa medicina, quando chega, ele é aquela mãozinha que faz assim, ó. Vai lá na pedrinha aí.
E aí o que acontece? Uma água que está há muito tempo acumulada, quando rompe a passagem, ela corre de uma vez e loucamente. Então é por isso que pessoas que estão passando por processos muito difíceis, como depressão, enfim, certos problemas crônicos emocionais, né, que afetam inclusive a bioquímica do cérebro, essas pessoas precisam de acompanhamento para fazer tratamento com cacau, tá, gente? Não é porque você toma cacau, você acha maravilhoso e sabe que vai ajudar essa pessoa, ainda mais com todas essas informações que eu trouxe, que você vai simplesmente dar uma barra de cacau pra pessoa e vai. Toma aí todo dia pra ver o que vai se abrir dentro de ti e me manda um WhatsApp depois que eu vou conversando contigo. Precisa de acompanhamento, tá? De quem é preparado, capacitado para auxiliar terapeuticamente aquela pessoa, né? Então, assim, enfim, né? E quando eu digo de preparo terapêutico, não é só, tipo, a pessoa tomar cacau e fazer terapia ao mesmo tempo. Não. Eu tô falando de quem é capacitado terapeuticamente para trabalhar com a medicina, tá? Com a medicina, porque não basta ser terapeuta, nem sim, e a terapeuta, e aí, o que você sabe do cacau? O que você entende sobre a profundidade desse espírito, da atuação desse espírito, entende? Porque não é só várias coisas que estão vindo à tona dentro dela e estão voltando de repente a encontrar o seu caminho de fluidez. Não é só isso. Tem a condução do espírito da medicina, que é preciso a gente ter ciência sobre isso, sobre aprender, sobre a gente saber falar a linguagem do espírito daquela planta, para auxiliar essa pessoa a compreender o que ela está passando, né, dentro de uma perspectiva macrocósmica, entende? De que vem da experiência própria em relação àquela planta, né? Alguém que já se curou com aquela planta, que sabe, entende? Não que sabe num sentido assim, de tipo assim, sabe. Tem alguém que sabe tudo do cacau? Não tem sobre nenhuma planta. São espíritos. A gente nunca sabe tudo. Esses espíritos têm seus mistérios, né? E eles não abrem os seus mistérios para qualquer um, de qualquer forma. E quando abre, ele não abre tudo. Porque, assim, não é que nem chegar aqui e despejar um monte de coisa dentro de ti. Olha aqui, esse é o meu mistério. É sobre grau de consciência, o meu grau de consciência que acessa aquilo ali, destranca aquela compreensão e adentra aquela dimensão. Aí vai adentra uma outra dimensão da atuação da medicina, aí vai adentrando as dimensões. Então é como se fosse uma grande casa que a gente tá devagarzinho recebendo a permissão de adentrar um cômodo, depois outro, mas a compreensão da casa do todo, né, daquele ser, a gente ainda é pequenininho demais pra ter noção. Então, tudo que eu falo aqui pra vocês, eu ainda tô engatinhando pra ir acessando, entende? Então, enfim, há sempre aprendizes, né? Então, enfim, o cacau vai lá e aquele fluir, e aquilo ali vai, né? Então, vai devolver ao seu estado de fluidez, se devolver a esse estado de fluidez, né? Então, nos causando, né? Então, consequentemente, né? O que eu tô falando? De um processo de ressensibilização sensorial, né? A pessoa vai gradativamente recuperando, né? Recuperando o seu sentir mais básico e essencial. Esse é o processo de reconexão consigo, de ser devolvido a si, né? Então vai ressensibilizando, e aí o que acontece? Tem uma glândula encostada no nosso coração que se chama glândula timo. Tem uma aula onde eu falo especificamente sobre isso, é uma aula curtinha, assim, tá no meu canal no YouTube, tá no meu Instagram. Qualquer coisa fala comigo, eu posso te mandar, que aí nela eu explico com uma outra profundidade, que não vai dar pra trazer aqui, mas existe uma glândula que ela tá encostada ao nosso coração. Ela tá assim, literalmente encostada atrás do nosso coração, chamada glândula timo. A glândula timo, ela é como um músculo. Não é um músculo, é uma glândula, mas ela é como um músculo, porque ora ela expande e ora ela contrai. Ela expande em momentos de gozo da vida, de prazer, de bem-aventurança, de felicidade, de, sabe, assim,
completude. Ela expande, sabe aquela sensação de, nossa, meu coração tá bem grandão. A gente pensa que é o coração que cresceu, é porque a glândula timo, ela expande nesses portais que a gente adentra na vida. E quando ela expande, ela tá encostada no coração, o coração tá sentindo. Então ela literalmente expande, ela abre as zonas energéticas, as zonas vitais, as dimensões espirituais desse cardíaco e expande pro todo, assim, pra tudo isso aqui, ó. Ai, o coração tá enorme, né? De fato, energeticamente falando, tá? Foi uma abertura profunda que aconteceu aí, que foi ativada por essa glândula, né? Já em momentos de medo, de dor, de angústia, de pânico, de ansiedade, essa glândula, ela contrai e ela fica dura, igual uma pedra. Ela pode vir a ficar dura igual uma pedra. E aí a gente sabe aquela dor que a gente sente no peito? Quer dizer, tem gente que acha até que vai passar por um infarto, né? Já vi até gente indo pro médico, chegar no médico, o médico não tem nada no seu coração. É porque não é o coração, é a glândula timo. Ela fica dura que nem pedra e ela tá encostada ao coração. Imagina uma pedra encostada no teu coração. Isso dói, claro que isso vai doer. Então essa dor, esse peso que a gente sente no peito em momentos difíceis como esses, é a glândula timo. Então, por que essa glândula, ela é isso, ela é assim, né? Essa glândula, ela registra dentro dela tudo aquilo que a gente atravessa a nível afetivo, a nível emocional. Ela é como um gravador de fita, ela registra tudo. E existem por isso que os nossos traumas, não só por isso, mas assim, os nossos traumas, eles ficam gravados em nós não somente a nível de psique, eles ficam gravados a nível de corpo, né? Psique tá dentro do corpo, né? Ora bolas. Então os nossos traumas, eles ficam gravados a nível do corpo. É por isso que práticas de massagem, né? O tratamento com massagem ajuda na liberação de traumas que estão ali estagnados em determinadas regiões do corpo. De fato, eles ficam em determinadas regiões do corpo. Por quê? Aquela coisa que eu já trouxe da medicina chinesa, ela fala bem. Por que aquele trauma ficou estagnado justamente bem ali, naquela região? Com a nossa ciência moderna, a gente não tem capacidade de compreender isso, mas com a medicina chinesa, tem material de sobra pra gente compreender, né? E aí entra aquele livrinho lá que é o que me ajuda, né? E pode te ajudar também se você tiver interesse. Então, assim, fica estagnado, gravado a nível de uma região do nosso corpo, né? Então, porque a nossa psique se ligou àquela região ali, gravou ali também. Então, quando estimula com massagem aquela região, está estimulando a liberação daquela memória traumática que ficou armazenada ali. Então, quando libera a nível do corpo, isso, consequentemente, vai fazer com que libere a nível da psique. Até porque essa psique não se distingue desse corpo, não se separa, como a gente já falou muito. Tem nada aqui separado, minha gente, pelo amor de Deus. Se tivesse alguma coisa separada, a gente estava nem vivo, né? Então, a vida, ela é a integração entre todas as partes que o compõem. É a circulação da energia vital entre tudo aquilo que compõe, né? Então, fica ali. Então, por que eu tô falando disso? A glândula timo, muitos dos nossos traumas ficam armazenados no nosso corpo a nível da glândula timo, né? Aí um exemplo que até me veio agora sobre essa questão de traumas que ficam armazenados, né? Vocês já ouviram falar do termo vagina traumatizada? Tem um livro chamado Vagina, que eu amo muito, da alguma coisa Wolf, o nome dela, que é um livro fantástico, tá? Já até dei uma aula sobre esse livro. Se você tiver interesse, fala comigo. Nesse livro ela fala sobre a vagina traumatizada, né? Aquelas mulheres que sofreram, por exemplo, estupro, né? Agressões sexuais, ali, naquele órgão. E às vezes pode não ter sido diretamente naquele órgão, mas ficou gravado ali. Pode até nem ter sido
tocada, abusada a nível físico, mas abusada a outros níveis e traumatizou justo ali na vagina. E aí essa vagina começa a desenvolver problemas como vaginismo, né? Eu acho que é vaginismo o nome daquela síndrome, que quando ela vai ser adentrada, ela bloqueia, ela não deixa. Então, a mulher pode até estar afim, tal, estar em todas as condições necessárias, né, para viver aquele prazer, mas na hora que ela vai ser adentrada, o portal se fecha e diz: por aqui você não passa. Porque tem uma coisa aqui que tá aqui no meio. E enquanto não sair, nada passa. Tá obstruído. Então, é um exemplo. Então, algumas coisas ficam gravadas a nível da timo. Então, pessoas que têm problemas de depressão são pessoas que elas vivem constantemente com peso no peito, com dor no peito. Né? Eu não sei se isso em todos os casos, acho que é muito generalista falar assim em todos os casos, mas eu já acompanhei especificamente assim uma amiga que ela sentia muita dor no peito, muita dor no peito. E eu sabia, glândula timo. Então eu fazia assim, eu recomendava a ela, porque eu não podia estar ali o tempo inteiro. Isso cabia à consciência dela, fazer ou não, né? Mas eu ensinei para ela práticas tântricas de soltura da glândula timo, né? Que são práticas tântricas de estimulação dessa região aqui, né? Do centro do peito, que é onde está localizada, a essa altura que está a glândula timo. Para algumas práticas tântricas para ela desbloquear esse campo energético e estimular a soltura dessa sobrecarga emocional que está enclausurando a sua glândula timo, né? Então a glândula tá assim fechadinha com essas práticas, ela começa a folgar o nó. Só que folgar o nó, aquilo ali só vai sair dali de dentro a partir de um processo consciente de liberação daquela dor. Claramente, né? Então folgou o nó, mas tá ali ainda, daqui a pouco aperta de novo. Continua fazendo as práticas tântricas de liberação, que aí com o tempo vai folgando, ao ponto que se torna consciente do que está ali, enclausuradinho, aí a gente consegue, entendeu? Soltar. Então, é uma prática que eu ensino também dentro dessa aula, né, sobre esse livro é Virginia Woolf, o nome dela, dentro desse livro sobre a vagina, né, assim, na verdade é só um capítulo essa parte da vagina traumatizada, mas fala muito de uma perspectiva tântrica taoísta, né, da Yoni, assim, como esse portal espiritual, né, como o trono da deusa, que é essa Yoni, né, Yoni é o nome através do qual, dentro da tradição tântrica, eles dão ao órgão, né, da íntimo, assim, de nós, deusas mulheres. Enfim. Então, voltando a timo aqui, muitas coisas ficam gravadas a nível da timo. Então, o cacau, quando ele chega, cada medicina da floresta, a gente entende, percebe no estudo que cada medicina ela tem uma glândula que é o seu ponto de força, que é o maior ponto de magnetismo da sua atuação. A ayahuasca, por exemplo, é a glândula pineal, né? A que a gente estimula aqui. Por isso que a ayahuasca, ela rompe com o véu da ilusão e a gente literalmente é colocado de frente ao universo espiritual, sem mais nada entre mim e lá. Lá e mim é o mesmo lugar e a gente vê tudo e se relaciona diretamente com os espíritos e tudo. Porque ela expande, ela abre os portais da glândula pineal, que é o nosso terceiro olho, é a nossa visão espiritual. Já o ponto de força do cacau é a glândula timo. Então, as memórias que estão ali gravadas a nível da timo, quando o cacau chega e ele começa o processo de expansão da glândula timo, começa um processo de soltura de muitas coisas, inclusive muitos apegos que estão ali armazenados, atrofiando, né? Então, é por isso que a gente passa por um processo de liberações emocionais tão profunda. Lembra que eu falei da pedrinha que sai? Então, a chave pra gente entender isso aí é a glândula timo.
Bom, enfim, pra quem quiser saber mais, tem um videozinho meu falando, eu posso enviar, né? Só falar comigo. Tá. Então agora vamos falar um pouquinho sobre a questão dos chakras, né? O cacau e os chakras, pra gente encerrar essa aula. Olha, falar das propriedades bioquímicas e energéticas do cacau é uma coisa que eu poderia passar um retiro inteiro falando sobre, não só um dia inteiro, sabe? Então, felizmente não tenho como passar tanto tempo aqui falando disso, até porque esses conhecimentos, eles são coisas assim, são caminhos que eu aprendi a traçar dentro de mim, né, no meu estudo próprio. Então, assim, cada um precisa desenvolver isso dentro de si, mas assim, essa questão de partilhar, de entregar realmente com muito mais profundidade aquilo que eu já tenho de conhecimento a respeito da medicina, isso precisa ser dentro de um outro processo, né? Então, por isso, dentro da capacitação para preparar mulheres para trabalhar com a medicina do cacau, lá eu vou abrir com mais, porque lá é o espaço adequado para abrir com mais expansividade cada coisinha que eu já fui trilhando, né, na medida do que é possível expressar, porque tem coisas que a linguagem nem toca, assim, as palavras não tocam ainda, né? Ou talvez tem coisas que as palavras nunca irão tocar, porque de fato, sabe, é um lugar muito no subsolo, né, do que nos habita, e lá pertence, lá fica, né, e cabe a cada um acordar. É esse nível de dimensão, né, de conexão com aquele espírito daquele vegetal. Enfim. Vamos falar um pouquinho sobre os chakras, tá? Há um tempo eu vi a Marília Lins, que é uma das manas uma das primeiras manas que eu conheci trabalhando com cacau. Assim, conheci no sentido de já acompanhei algumas aulas, né, gratuitas, assim, que ela dá, que são maravilhosas, cheias de conteúdo. Ela usa um termo, né, para falar dessa bioquímica do cacau, que ela chama de bioquímica do êxtase, né? Que o que explica esse termo é o que eu já falei lá atrás, né? Que o cacau, ele realmente nos leva a adentrar estados de êxtase profundo, se bem conduzido e ancorado ali, né? Então, dentro, né, nessa bioquímica do êxtase, né, é esse lugar que nos leva a adentrar catarses profundas de recordações ancestrais, né, assim, um desencadeamento de memórias ancestrais profundas, lembra que eu falei do fluir instintivo, do tempo ancestral? Então, nos leva a esse lugar do desencadear de recordações, de memórias ancestrais, de coisas que não são nem dessa vida, sabe? Mas também de muitas que são dessa vida, e o que explica a presença, a intensidade disso na nossa vida é muito anterior a essa vida. E o cacau, ele nos abre isso, sabe? Esse reconhecimento, essa leitura profunda do que nos circula, né? Do que nos constrói. Enfim, a essência primeira daquilo que nos compõe, que é ancestral. Então, eu gosto, né, de falar dentro disso que o cacau, por conta, né, desses maravilhosos neurotransmissores, né, que leva a essa bioquímica do êxtase que a Marília Lins fala, eu gosto de falar que o cacau, ele nos abre um processo de cio criativo. Esse cio criativo é um termo, assim, que eu internalizei do meu estudo, né, de mulheres que correm com os lobos. Então, esse cio criativo, que é a manifestação de dons de diversas naturezas, né? Que a gente entra naquele processo de eu quero criar, eu vou criar, e começa a gestar e parir, a ser fecundada, gestando e parindo, e lá, e, sabe? E não cansa de criar e de colocar no mundo aquela verdade de quem se é, aquela beleza dos teus dons, daquilo que te compõe. Esse cio criativo, né? Que a gente está sempre buscando mais nutrição para ser fecundada, fertilizada, adubada, né? E ser um solo mãe de muitas criações medicinais profundamente espirituais,
para nós e para aqueles que bebem, né, das nossas fontes divinas, que na verdade é a fonte da grande mãe, da deusa mãe, da qual todos nós estamos lá, né, caminhando de volta. Então, isso no cacau, né, esses neurotransmissores que eles nos estimulam a produzir, né, essa bioquímica do cacau, gente, toda essa bioquímica é basicamente o DNA da planta. Ou seja, é a materialização física da sua força espiritual. É a materialização dos seus portais espirituais, né? É a magia da natureza. A bioquímica é a magia da natureza, né? Então, assim, é importante a gente entender dentro dessa perspectiva, tá? Esse cacau que nos abre esse cio criativo, nos abre esse portal da criação dentro de nós, né? Por isso que aqui no Brasil, eu acredito que muito por isso, não só, mas aqui no Brasil se fala muito de mama cacau, madre cacau, quase não se fala da sua polaridade masculina, né? E eu acredito, assim, que isso é mais do que uma questão de que, bom, esse é um conhecimento, essa consagração ritualística, cerimonial, né, que vem lá da América Central, né, da Mesoamérica, aquela região do México, da Guatemala, de Honduras, que é onde residiam e ainda residem, tá, os povos nativos maias. De lá pra cá, no caminho de lá pra cá, muita coisa fica pela metade. Muitas informações ficam pela metade. É como assim, tipo assim, na carroça, de lá pra cá, algumas coisas caem pra fora, né? Então, eu cheguei a pensar muito sobre isso, de tipo, poxa, Exuá, que é a polaridade masculina do cacau, né? É uma medicina de perfeita integração das polaridades. Não é nem feminina e nem masculina, ela é ambos. E dentro da tradição nativa maia, ambos devem ser convocados, tá? E reverenciados, não só um, né? Chega de separar, metade não, que eu falei, né? Cartesianismo joga pra fora da carroça, integração. Então, eu já cheguei a pensar muito sobre isso. Nossa, a informação chegou pela metade, né? Só falam de mama cacau, de madre cacau. Mas hoje, na verdade, eu já tenho até uma outra leitura, sabe? Que é o seguinte. Tá, mas por que chegou só mama cacau? Podia ter chegado só abuelo cacau, só Exua. Mas chegou justo a mama e ela tomou de conta, né? Assim. Então, por quê? Isso deve estar a serviço de algo, né? E aí me vem essa necessidade de regeneração do feminino, não só nas mulheres, tá? Não tô falando só de uma necessidade de regeneração do feminino no sentido das mulheres, mas do feminino em todos nós. E eu acho que até principalmente nos homens. Eu acho que eles estão com o feminino deles muito mais feridos, muito mais agredidos do que o nosso. Porque para agredir tanto o nosso feminino, cara, o feminino deles deve ter sido açoitado. Devem não, foi. Por essa cultura patriarcal. Então, eu acho que serve a algo, né? Essa coisa de praticamente, assim, majoritariamente as pessoas falarem de cacau apenas no feminino, apenas a madre, a mama cacau, né? Então, tem algo aí mais profundo do que alguma coisa que caiu para fora da carroça e a informação chegou pela metade, né? Mas, então, falando dessa mama, dessa madre, desse ventre, desse útero, dessa gestação, dessa parteira da consciência, essa que gesta e pare toda a existência. Essa mãe, quando nos acessa, porque ela nos acessa de muitas formas, mas essa mãe, quando nos acessa através dessa medicina do cacau, dentro de toda essa força desses dons que o cacau acorda em nós, ela realmente ativa um lugar de um cio criativo profundo, que é uma necessidade de ser fecundada, de gestar e de parir as nossas ideias, os nossos propósitos, os nossos caminhos, parir os nossos caminhos, olha isso, né? Parir os nossos caminhos. Então, assim,
Essa madre, ela faz isso com muita realeza dentro de nós, ela sabe exatamente como acordar isso em nós, que é uma necessidade instintiva básica do nosso ser. E eu não tô falando de que é uma necessidade instintiva do nosso ser gerar filhos físicos, tá? Não tô falando isso, nem toda mulher tem essa necessidade. Algumas sim, sentem, eu sinto essa necessidade, né? De um dia ser mãe. Eu sinto que é de fato uma necessidade pra mim, né? Eu estou já predestinada a isso, né? Mas muitas mulheres não, tá? Então não tô falando de uma coisa física, assim, material, assim, né? De filhos, seres humanos, né? Mas quantos filhos, nós somos mães de tantos filhos, né? E às vezes a gente aborta muitos no processo. E eu tô falando dos nossos projetos. Quantos projetos a gente já encabeçou ali pra iniciar, pra abrir aquilo dentro de nós. E aí no meio, sempre que a gente ficou meio assim, pra cá e pra lá, e não, o útero, né, o centro de força de que gesta a vida não segurou, ele afrouxou, assim, né? Isso. Então, a Mulheres Correm com os Lobos fala muito disso, né? Desse lugar de a poluição do nosso rio criativo, que é o que faz com que a gente aborte tantos planos, tantas ideias, tantos projetos, assim, que são os frutos da nossa alma. Então, o cacau, ele sana muito isso dentro de nós, justamente também porque ele direciona as energias disponíveis no nosso corpo, né? Então, lembra aquilo que eu falei, né? O que tá disperso, que a gente se dispersa no meio do caminho e deixa aí. Algo que era, porra, cara, era o ouro de Oxum nos nossos, na nossa mina. Então a gente perde a consciência da mina e deixa, né, os invasores, né, os sabotadores, os mineradores irem lá e arrancar de nós o nosso ouro, né? Então, a Mulheres que Correm com os Lobos, ela fala sobre esse processo, né, de a gente desintoxicar o nosso rio desses agentes poluentes. Então o cacau, eu sinto que o cacau ele faz isso, a mama, a madre, né, seu reinado, sua polaridade feminina, ela desintoxica os nossos rios criativos. Então é muito profundo, é lindo, né? Então isso nos traz, para encerrar agora, né, eu falo do vou falar dos chakras ainda, né, mas isso nos traz, né, um realinhamento com o nosso senso de propósito, né? Estimula a liberação, né, daquele espaço em que a nossa força vital está estancada, como eu já falei, né? Então, várias coisas do qual eu já falei vai montando esse quebra-cabeça da percepção de o que é essa atuação dessa deusa linda, Mama Cacau, assim em nós, né? Junta o quebra-cabeça de várias coisas que eu falei, né, que estimulam na liberação daqueles espaços em que a nossa energia vital está estancada, estimula a soltura, a liberação dos traumas, daquelas coisas que estão intoxicando as nossas águas, atua profundamente a nível do coração e do útero, que são músculos. Então o útero, né, é o portal da nossa criação, né, que gesta e para em muitas coisas além de filhos humanos, né. Então, essa coisa que relaxa o útero tava tenso, ele relaxa, solta, abre passagem para as águas circulares, oxigena, flui, te devolve ao teu fluir instintivo, o teu fluir natural, né? Te sintoniza novamente com o teu ritmo ancestral, te acorda a consciência do tempo ancestral, ressensibiliza os canais por onde a vida te atravessa, né? Desintoxica a gente emocionalmente e energeticamente, nos acorda para esse pulsar de vida instintivo. Então, junta cada pecinha desse quebra-cabeça, como que isso não vai eclodir num êxtase criativo,
numa catarse criativa, né, no cio criativo, como eu gosto de chamar, né, com todos esses neurotransmissores ativando zonas, áreas adormecidas do nosso cérebro, reintegrando, criando pontes, criando novas vias neurais, ancorando, centrando, direcionando as nossas energias, a nossa atenção auxilia a nossa cognição nesse processo de reaprendizagem de si, do ser, da vida, né? Então, cara, tá criando pontes entre tudo em nós. Poxa, entende? Junta o quebra-cabeça para entender as chavinhas assim que eu venho trazendo, né? Então, isso que inclusive, assim, né, que solta a nossa glândula timo, né, que assim, peraí, traz essa soltura física e espiritual da glândula timo, coração é o centro, né, então o cacau, ele nos desabrocha desde o centro, tudo isso é um processo de desabrochar, desabrocha desde o centro, sabe, por isso que devolve ao eixo, que esse é o nosso senso de propósito. Então é isso. Então aí vamos finalizar falando dos chakras, né? Gente, isso é dentro do meu estudo pessoal, assim. Tudo isso que eu tô falando pra vocês, na verdade, eu desenvolvi dentro do meu estudo pessoal, né? Com a medicina. Eu já tenho alguns anos de convivência aí, de estudo das medicinas da floresta, né? Da ayahuasca, do rapé, da sananga, do avô tabaco, né? Dentro do cachimbo sagrado. Então, eu sou iniciada dentro da pagelança, das plantas de poder, né? Sou filha de pajé, caminho aí, né? Com o xamanismo, enfim, o caminho vermelho é o meu caminho, né? É como a gente chama o caminho do xamanismo, o caminho vermelho. Então, assim, eu já tinha esse nível de conversa com o espírito das plantas, né? Assim, é uma coisa que eu tenho consciência, assim, que eu sei falar a língua das plantas e, na verdade, todos nós sabemos, mas isso adormeceu em nós. Então é esse resgate ancestral onde a gente nos recorda de como conversar com as plantas, de como rezar com as plantas, como rezar com a água, com o vento, com o fogo, sabe? Conversar com a mãe, com a mater, com a madre, com a força motriz. Então esse processo, essas medicinas estão aqui para nos recordar disso, né? Acordar esses dons espirituais adormecidos. Então, eu já tinha esse caminho de estudo quando o Cacau chegou, né? Que foi o que me auxiliou na conversa mais íntima entre o meu ser e o ser dele. Então, dentro dessa experiência de cura, das minhas próprias curas com essa medicina, porque essa medicina me curou e me cura tanto, tanto. É por isso que eu sirvo a ela, eu sirvo a esse espírito. Dentro do meu estudo pessoal, eu